Excelente. Mari, queria te perguntar uma coisa. Você que está lá todo dia na gloriosa Casa Branca, nessa insanidade de cobertura do presidente Donald Trump, que é muito intensa, como é que os jornalistas reagem a isso lá? Eles se sentem intimidados de alguma forma por essa pressão, por essas ações, inclusive judiciais, do presidente? De perguntar nada por causa dessas ações de Trump. Então, eu acho que o trabalho continua. O que acontece? O que eu já presenciei é, às vezes, Donald Trump ataca jornalistas. Ele faz ataques pessoais contra jornalistas. Isso é fato, principalmente mulheres. Então, por exemplo, quando ele chamou uma repórter mulher de porquinha, pig, ou quando ele falou do sotaque de uma colega francesa, uma repórter francesa, falou assim, o sotaque é muito lindo, mas eu não estou entendendo nada do que você está falando. Os jornalistas não rebatem, não respondem ali para ele na hora, né? Só seguem perguntando e depois o que eu percebo é uma movimentação de apoio nas redes sociais, as pessoas publicam fotos, publicam vídeos falando, olha que absurdo isso que Donald Trump está fazendo, ele está atacando os repórteres, mas ninguém rebate ali na hora, né? E isso eu estou falando de imprensa tradicional, jornalistas que estão lá, porque o que eu já vi também é jornalista ou criador de conteúdo, nem sei de onde eram, na verdade, dá boné no meio de coletiva de imprensa no Salão Oval, dá boné do MAGA para Donald Trump autografar, ou seja, gastar tempo de coletiva de imprensa entregando boné MAGA para o Trump autografar. Então você tem aqueles que querem agradar o presidente claramente e você tem a imprensa que continua fazendo as perguntas, continua falando, mas não responde aos ataques de Trump ali na hora em que eles acontecem. Ataques que são gravíssimos, né? O presidente dos Estados Unidos ofender, assim, repórteres. Então, isso me chamou a atenção, porque eu pensei assim, como reagir num momento como esse, com um repórter em solidariedade a quem está sendo atacado, a quem está sendo ofendido? Não existe uma reação na hora. As pessoas seguem o jogo, seguem a vida. E aí depois fazem ali esse momento de solidariedade e eu para os colegas, né, que estão sendo atacados. E eu acho interessante também pensar que isso me faz pensar também sobre a questão da oposição ou de resistência a Donald Trump nesse segundo mandato, porque, como eu vinha falando, né, as instituições não estão... Tudo bem, Trump está fazendo esses ataques contra a imprensa, contra adversários políticos, mas judicialmente esses ataques não estão passando. Né, as instituições, a independência das instituições, ela existe e ela está funcionando. Agora, o que eu percebo aqui também que me chama a atenção é o silêncio da oposição da resistência, porque no primeiro mandato de Donald Trump existia, a gente viu uma série de protestos, aqui, claro, foi um momento de ebulição aqui nos Estados Unidos, né, porque teve George Floyd, teve pandemia, então as pessoas iam para as ruas, faziam protestos, e agora a oposição está muito mais quieta. Donald Trump faz esses ataques e não existe uma reação por parte da oposição. O que você tem aqui são os protestos no Kings, né, ou seja, sem reis, que acabaram virando uma festa, na verdade. Não é só protesto pacífico, é protesto que virou festa. Existe uma diferença entre protesto pacífico e o protesto que virou festa. Você vê as pessoas com roupa de bichinho inflável, dançando, com música. São protestos com hora para começar, com hora para acabar. E é isso que a oposição está fazendo aqui. Né? Então eu acho que muito disso está interligado com a sensação talvez de cansaço das pessoas, cansaço desses ataques, dessas críticas, e isso acaba fazendo com que as pessoas estejam adormecidas de uma certa forma na oposição. Eu tenho pelo menos essa impressão aqui. Eu vivi, né, no primeiro mandato Trump, peguei metade do primeiro mandato Trump aqui nos Estados Unidos, e eu percebo muito essa diferença que para mim é gritante. Eu já vou mencionar com o Lucas essa questão aí dos democratas, da oposição, etc. Mas antes eu queria aproveitar a Mari de novo para ela nos contar como ela acompanhou e qual foi a participação dela naquele episódio ali do atirador no jantar dos correspondentes da Casa Branca, porque essa história é muito boa. Conta, Mari. Américo, essa é uma é um daqueles momentos em que a nossa vida pessoal se mistura com a notícia. Você não sabe mais o que é notícia e o que é a sua vida que está acontecendo. Por quê? Naquele sábado, né, o sábado do jantar dos correspondentes da Casa Branca, eu estava me preparando para sair. Eu já estava de vestido longo, já estava de salto, maquiado, estava me preparando para sair quando eu recebo
uma mensagem do meu namorado, que também é jornalista, que estava lá na Casa Branca, estava lá no jantar já. E aí, é nesse momento que eu digo, né, que muitas vezes o jornalista acaba namorando com outro jornalista até casa, porque a gente entende a insanidade dessa profissão quando a pessoa manda uma mensagem para você dizendo: teve um tiroteio a 10 metros de mim. E aí você responde perguntando, sua primeira reação é responder perguntando: mas você viu o atirador? Ou você ouviu os tiros? Você tem certeza de que foram tiros? E aí volta para casa, eu estava saindo, pega o tripé, pega a mochila em direção aonde tudo estava acontecendo. Então, eu cheguei lá do lado de fora, quando eu cheguei lá perto do hotel onde estava acontecendo o jantar, a polícia estava, claro, aquela rua cheia de curiosos, viatura de polícia para todo lado, sirene, ambulância, bombeiros. A polícia estava abrindo um perímetro porque Donald Trump tinha acabado de decidir encerrar o jantar e ir para a Casa Branca fazer uma coletiva de imprensa. E eu estava com o meu tripé na calçada e veio um senhor policial me pedir para andar, porque eles estavam abrindo o perímetro porque o presidente ia passar. Peguei tripé com uma mão, microfone na outra, e aí que eu digo que a vida pessoal se mistura com a notícia, porque eu precisei falar, falei, olha gente, eu tô aqui com um salto, com vestido longo, tô com medo de tropeçar, então me perdoem se eu olhar para o chão, porque tá escuro e eu tô aqui nessa situação, e ia recebendo as mensagens de quem estava lá dentro, tinha muitos amigos lá dentro também, explicando o que estava acontecendo, que estavam escondidos debaixo das mesas, que estavam tentando fazer vídeo, mas a internet não estava colaborando, e aí a gente vai tentando formar, né, o retrato, o cenário do que estava acontecendo. E Trump foi para a Casa Branca, ele anunciou que ia ter coletiva em meia hora na Casa Branca, e começou o segundo pânico dos jornalistas. O primeiro, claro, foi o atirador. O segundo foi: não vou chegar a tempo da Casa Branca, porque as ruas estavam todas bloqueadas. E aí o que os jornalistas começaram a fazer foi pegar patinete elétrico e bicicleta. Um monte de jornalista vestido de smoking, de vestido longo, as meninas com salto, pegando patinete elétrico e bicicleta para chegar a tempo na Casa Branca para a coletiva de imprensa de Donald Trump. E aí isso foi madrugada adentro, né? Uma transmissão ao vivo, gente do mundo inteiro transmitindo ao vivo o que tinha acabado de acontecer. E demora um pouco para a gente entender, demorou um pouco, pelo menos para mim, eu demorei para entender a gravidade exatamente do que estava acontecendo, porque na minha cabeça eu ainda tinha alguma esperança de que as pessoas tivessem ouvido errado, de que não tivessem sido tiros, de fato. Você não percebe que você está cobrindo um atentado contra o presidente dos Estados Unidos. Foi isso que eu entendi naquele dia. Às vezes demora para você entender que você está fazendo uma cobertura histórica, porque você vai falando conforme as coisas vão acontecendo, conforme as informações vão chegando, e só depois que você entende que, eu acabei de cobrir uma tentativa de assassinato do presidente dos Estados Unidos. Eu acho que a adrenalina leva a gente, e só depois que você processa exatamente aquilo que você cobriu, aquilo que você reportou, e a gravidade do que aconteceu, claro, para o mundo, para a história e para a sua vida pessoal nesse caso, né? Porque estava muito ligado, claro, pessoas muito queridas para mim estavam lá naquele espaço, então eu também estava muito preocupada com elas, né? Então foi um fim de semana insano, e eu ainda, sinceramente, estou processando o que aconteceu. Embora a sua primeira pergunta, como boa jornalista, tenha sido o que aconteceu, não como é que está você, né, para o próprio namorado. Outra coisa, muita gente mandando mensagem aqui, dizendo que acompanhou, inclusive, a Mari fazendo essa cobertura. Eu, inclusive, queria fazer um apelo aí para a nossa audiência lá nos Estados Unidos. Se alguém gravou a Mari correndo, de salto, de vestido, carregando o tripé, entrando ao vivo, a gente quer muito essas imagens para mostrar o dia a dia dela lá, como essa incansável correspondente na Casa Branca. Excelente descrição, Mari. Obrigada, Américo, obrigada. A gente, são coisas, eu tenho certeza, eu lembro que eu acabei esse dia, eu pensei, vou me lembrar para sempre desse dia. Eu fiquei muito, muito grata por todos estarem bem, né? Então foi um dia que poderia ter acabado de uma forma muito diferente. Não acabou com todo mundo bem, e eu tenho certeza de que foi um dia histórico, né? E eu pude contar isso para as pessoas, pude viver isso e contar isso para as pessoas. Isso foi muito importante, com certeza, para a minha carreira. Vou lembrar sempre, e
que bom que acabou de uma forma, foi algo histórico, mas que acabou de uma forma com todos bem, né? Isso é o principal de tudo. E com um namorado que entende, que eu perguntei, mas você viu mesmo, você tem certeza que foi tiros, em vez de perguntar se ele estava bem ou não, como você bem ressaltou. Muito bom, muito bom. Coisas de jornalistas. Inclusive, estamos recebendo aqui mensagens do Jal Garcia dizendo: vestido longo e patinete, até que deve ter ficado muito